Você já parou para refletir sobre o que realmente está sabotando sua confiança? Muitas vezes, nos sentimos bloqueados, incapazes de avançar, e acredite, isso não é uma coincidência. Quando você entende as atitudes que estão por trás da falta de confiança, você pode reverter a situação imediatamente. A boa notícia é que, assim como Tony Robbins sempre ensina, você tem o poder de mudar a forma como se vê e a forma como age, e isso vai transformar a sua confiança. A confiança não é algo que você encontra, é algo que você cria. Acredite ou não, o maior obstáculo para sua confiança não está nas circunstâncias externas, mas em suas próprias atitudes. Isso pode ser difícil de aceitar, mas é a realidade. O mundo ao seu redor pode tentar moldá-lo, mas o que realmente define quem você é e o que você pode alcançar é o que está dentro de você. Você é o único responsável pela confiança que tem em si mesmo. E o primeiro passo para mudar a sua realidade é entender que a verdadeira confiança vem de dentro. E, como Tony Robbins diz, a confiança é construída a partir do seu estado mental. Isso significa que, se você mudar a sua mentalidade, você pode mudar o rumo da sua vida. Muitas vezes, passamos a vida inteira sendo condicionados a acreditar que a confiança é algo que acontece ou que depende das situações ou da aprovação dos outros. Mas essa visão está errada. A confiança é um estado de ser, e é algo que você cria e escolhe todos os dias, com base nas suas crenças, pensamentos e ações. O que você acredita ser possível para você tem um impacto direto na sua confiança. Quando você começa a entender o poder da sua mente, pode mudar completamente o seu estado emocional e mental, fortalecendo a confiança e a autoestima. Tony Robbins ensina que, quando você altera a forma como pensa e age, você transforma os resultados que obtém na vida. Isso significa que, em vez de esperar por circunstâncias perfeitas ou por uma validação externa, você pode começar agora mesmo a criar a confiança necessária para conquistar qualquer objetivo. A mudança começa dentro de você. Se você está cansado de esperar pelo momento certo ou pela permissão dos outros, é hora de assumir o controle total da sua confiança e começar a agir. Agora, você deve estar se perguntando: como posso mudar minha confiança, especialmente se há tantas coisas ao meu redor que me fazem sentir inseguro? A resposta é simples: comece com o que está em suas mãos. Você tem o poder de mudar sua forma de pensar, suas crenças e suas atitudes. Tudo o que é necessário para construir a confiança está em suas mãos. Quando você se dedica a alterar esses aspectos, a confiança surge como uma consequência natural. Na filosofia de Tony Robbins, a confiança não vem da perfeição, mas do aprendizado e da evolução. Ao longo da sua jornada, você vai falhar, errar e enfrentar desafios. Porém, a confiança verdadeira nasce justamente desses momentos, quando você aprende com as falhas e continua seguindo em frente. Não se trata de nunca falhar, mas de como você reage e aprende com cada erro. A verdadeira confiança vem do compromisso com o crescimento constante. O primeiro passo para construir uma confiança inabalável é entender que suas atitudes são a chave para tudo. São elas que moldam sua realidade e determinam o quão forte você será. O que você acredita sobre si mesmo vai moldar suas atitudes e suas ações. Se você acredita que não é bom o suficiente ou que não merece o sucesso, essas crenças vão determinar sua confiança. E se você acredita que pode conquistar tudo o que deseja, a confiança virá naturalmente, pois você agirá de acordo com essa crença. A confiança começa no modo como você vê a si mesmo. Se você se vê como uma pessoa incapaz ou fraca, sua confiança será comprometida. Por outro lado, quando você começa a se ver como alguém capaz e digno, a confiança começa a florescer. Isso acontece porque a mentalidade de abundância e autossuficiência, que Tony Robbins ensina, gera a ação necessária para alcançar seus objetivos. Quando você muda sua forma de pensar sobre si mesmo, começa a agir de maneira mais ousada e confiante. E a confiança se constrói através dessa ação. Muitas vezes, nos sabotamos sem perceber, porque ficamos presos a pensamentos negativos ou limitantes que nos mantêm no mesmo lugar. Esses padrões mentais negativos são como âncoras que nos seguram no fundo do mar, nos impedindo de alcançar novas alturas. A boa notícia é que essas âncoras podem ser rompidas, e a partir do momento em que você começa a mudar sua mentalidade, essas correntes começam a se desfazer. Agora, você deve estar se perguntando: como posso começar essa mudança? O primeiro passo é começar a perceber as atitudes que estão sabotando sua confiança. São elas que estão fazendo você acreditar que não é capaz, que não merece o sucesso ou que está preso a uma vida sem grandes conquistas. Você já tem tudo o que precisa para mudar isso.
A chave está dentro de você. Ao reconhecer essas atitudes, você pode tomar a decisão de mudá-las e começar a agir de maneira diferente. A mudança começa com a decisão de agir, e como Tony Robbins ensina, é no momento da decisão que a transformação acontece. Quando você decide mudar sua mentalidade, você começa a tomar decisões que impulsionam sua confiança, e é aí que a verdadeira transformação começa. Isso exige ação, dedicação e compromisso com seu próprio crescimento. Não espere mais. Agora é o momento de mudar. Quando você mudar sua mentalidade e suas atitudes, começará a perceber que a confiança não é algo que você encontra, mas algo que você constrói ao longo do tempo, com consistência e determinação. Sua confiança vai crescer conforme você age, se compromete com seu crescimento pessoal e se dedica a ser a melhor versão de si mesmo todos os dias. As crenças limitantes são como correntes invisíveis que nos prendem, impedindo-nos de alcançar nosso potencial máximo. Elas são formadas ao longo da nossa vida, a partir das experiências, da educação e, muitas vezes, das influências externas. Mas o que poucos sabem é que essas crenças não são reais, elas são apenas ideias que fomos condicionados a aceitar como verdade. E se eu te dissesse que você tem o poder de destruir essas correntes e libertar sua confiança? Tony Robbins sempre afirma que os limites não estão no mundo, mas na sua mente. Ele é um grande defensor de que o primeiro passo para transformar a nossa vida é mudar a forma como pensamos sobre nós mesmos. E é justamente aqui que as crenças limitantes entram. Elas nos dizem que não somos bons o suficiente, que não merecemos sucesso ou felicidade, e que não temos o que é necessário para alcançar nossos objetivos. Essas ideias, por mais que pareçam verdadeiras, são meras ilusões que, uma vez desafiadas, podem ser desmanteladas. As crenças limitantes começam a se formar desde a infância. Elas vêm de frases que ouvimos, de experiências que vivenciamos e até mesmo de interações que tivemos com outras pessoas. Às vezes, essas crenças são alimentadas por pais, professores, amigos ou até pela sociedade em geral. Frases como "isso não é para você", "você não tem o que é preciso", ou até mesmo "isso é impossível" começam a se enraizar em nossa mente. E, com o tempo, começamos a acreditar nelas, como se fossem verdades absolutas. O problema é que, ao longo dos anos, essas crenças limitantes se transformam em padrões automáticos de pensamento. Passamos a tomar decisões e agir com base nessas falsas crenças, criando um ciclo vicioso de autossabotagem. O que você precisa entender, e o que Tony Robbins ensina com tanto afinco, é que essas crenças não são realidade, elas são apenas histórias que você continua se contando. E o poder de mudar essas histórias está em suas mãos. Identificar suas crenças limitantes é o primeiro passo para superá-las. Muitas vezes, essas crenças são tão profundas que você pode nem perceber que está sendo controlado por elas. Você já se pegou dizendo para si mesmo que algo é impossível, ou que você não é bom o suficiente para alcançar determinada meta. Esses pensamentos são indícios claros de crenças limitantes. Para começar, reflita sobre as áreas da sua vida onde você sente que há obstáculos. Onde você sente que não está alcançando seu potencial máximo? Se você pensa que não pode ser bem-sucedido no seu trabalho, que nunca será bom o suficiente nos relacionamentos ou que não merece prosperar, então essas são áreas onde as crenças limitantes podem estar dominando. Aqui está o truque. Quando você identifica essas crenças, você pode desafiar e questionar sua validade. Pergunte a si mesmo: será que isso é verdade? Ou quem disse isso? Quando você começa a questionar suas crenças, você começa a perceber que elas não são mais do que ideias passadas, que podem ser desfeitas. O maior poder que você pode ter na sua vida é o poder de questionar e desafiar tudo o que você acredita. Tony Robbins sempre diz que se você mudar a maneira como vê as coisas que você vê vão mudar. Quando você muda sua percepção e começa a questionar suas crenças limitantes, você começa a se libertar delas. Vamos olhar para um exemplo. Se você acredita que nunca será bom o suficiente ou que não merece o sucesso, comece a se perguntar: de onde veio essa crença? Pode ter vindo de uma falha do passado, de uma crítica que você recebeu ou de uma história que alguém lhe contou. Agora, questione essa crença. Será que ela realmente é verdade? Quando você começa a fazer isso, começa a ver que ela não é uma realidade, mas apenas uma percepção distorcida de sua própria mente. O passo mais importante para superar as crenças limitantes é substituí-las por crenças empoderadoras. Ao invés de acreditar que você não é bom o suficiente, comece a se lembrar de momentos em que você foi bem-sucedido. Pense em realizações passadas, por menores que sejam.
Isso ajuda a criar uma nova narrativa sobre quem você é e o que você é capaz de alcançar. Tony Robbins sempre fala sobre transformar suas crenças em âncoras positivas. Em vez de se apegar a crenças negativas que minam sua confiança, você pode escolher ancorar novas crenças que vão empoderá-lo a agir com confiança e determinação. Por exemplo, ao invés de pensar "eu nunca serei bom o suficiente", você pode afirmar para si mesmo: "eu sou capaz de aprender, crescer e melhorar a cada dia". Ao fazer isso repetidamente, sua mente começará a aceitar essas novas crenças como verdadeiras. Reprogramar suas crenças pode parecer desafiador, mas, com prática e persistência, você pode transformar sua mentalidade e construir uma confiança inabalável. Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a reprogramar suas crenças. Afirmações positivas. As afirmações são uma maneira poderosa de transformar sua mentalidade. Sempre que você se pegar pensando negativamente, substitua esses pensamentos por afirmações positivas e poderosas, como "eu sou digno de sucesso" ou "eu sou capaz de alcançar qualquer coisa que eu decida". Visualização. Visualize-se alcançando seus objetivos. Crie imagens mentais vívidas de sucesso e imagine como se sentirá ao conquistar suas metas. A visualização é uma ferramenta poderosa para criar novas crenças sobre o que você é capaz de alcançar. Ação imediata. Muitas vezes, a melhor maneira de superar uma crença limitante é tomar ação imediatamente. Quando você age com confiança, mesmo diante da dúvida, você começa a provar para si mesmo que suas crenças não são verdadeiras. A ação destrói a inércia e reforça a confiança. Você tem o poder de mudar suas crenças a qualquer momento. Não importa o que aconteceu no passado ou o que outras pessoas disseram sobre você. O que importa é o que você decide acreditar agora. Tony Robbins sempre enfatiza que o poder de decisão é a chave para a transformação. Quando você decide mudar suas crenças e agir de acordo com essa nova mentalidade, sua confiança começa a se fortalecer imediatamente. Transformar suas crenças limitantes não é um processo fácil, mas é absolutamente possível. Ao identificar, desafiar e substituir suas crenças limitantes, você começará a viver uma vida de confiança e empoderamento. O poder está em suas mãos, e você é o único responsável por moldar sua realidade. Acredite em si mesmo, tome as rédeas da sua vida e comece agora a reprogramar sua mente para o sucesso. O medo do fracasso é uma das emoções mais comuns e mais poderosas que todos enfrentam em algum momento da vida. Ele se manifesta de diferentes formas, seja como procrastinação, dúvida ou a sensação de que nunca somos bons o suficiente. Para muitos, o medo do fracasso é um bloqueio constante, impedindo-os de tomar a ação necessária para alcançar seus objetivos. Mas o que você precisa entender, e o que Tony Robbins ensina com tanta clareza, é que o fracasso não é um obstáculo, é uma ferramenta para o crescimento. Fracasso é feedback. O medo do fracasso, se não for controlado, pode paralisar nossas ações, impedir-nos de tentar coisas novas e até nos fazer desistir antes de chegar ao nosso objetivo. Tony Robbins acredita firmemente que o medo do fracasso é apenas uma percepção que você cria na sua mente. Quando você começa a enxergar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, ele deixa de ser um empecilho e se torna um aliado no seu caminho para o sucesso. O segredo, como Tony Robbins explica, está em mudar a maneira como você se relaciona com o fracasso. Fracassar não significa que você falhou de forma irreversível, significa que você aprendeu algo importante. Se você parar de ver o fracasso como algo a ser temido e começar a vê-lo como uma experiência que o ajudará a melhorar e a crescer, a confiança em si mesmo se fortalece. Você começa a agir de forma mais ousada e assertiva, pois agora entende que cada tentativa, seja bem-sucedida ou não, é um passo mais perto de alcançar a verdadeira realização. O medo do fracasso está intimamente ligado à nossa necessidade de evitar a dor e buscar o prazer. O cérebro humano é projetado para proteger-nos da dor e da sensação de inadequação. Mas Tony Robbins ensina que a dor é um componente fundamental do sucesso. Sem a dor do fracasso, não haveria os aprendizados necessários para a verdadeira evolução. Quando você aceita que o fracasso é uma parte natural do processo de crescimento, a dor se transforma em motivação, e o medo de errar deixa de existir. Tony Robbins usa o exemplo de grandes empresários, atletas e líderes que enfrentaram falhas repetidas, mas nunca desistiram. Eles não só sobreviveram ao fracasso, mas o usaram para aprimorar suas habilidades, testar novas estratégias e, eventualmente, alcançar o sucesso. O segredo está na resiliência e na capacidade de aprender com os erros. Quanto mais você é capaz de se recuperar rapidamente de um fracasso e extrair lições dele,
mais rápido você avança em direção aos seus objetivos. A chave está na percepção. O medo do fracasso geralmente está enraizado em uma percepção distorcida do que realmente significa falhar. A maioria das pessoas tem medo de fracassar porque acredita que, ao falhar, estará provando para os outros que não é capaz ou que não é bom o suficiente. Essa percepção, no entanto, é equivocada. O fracasso não define quem você é, ele é apenas uma parte do processo de alcançar o que você deseja. Tony Robbins afirma que não é o que acontece que importa, mas como você reage ao que acontece. A forma como você reage a um fracasso determina o impacto que ele terá em sua confiança e no seu futuro. Quando você começa a ver o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, você assume o controle da narrativa e se torna mais forte a cada experiência. Você aprende o que não funciona e ajusta suas ações até encontrar a estratégia que vai levar você ao sucesso. Ao invés de sentir vergonha ou inadequação, você sente uma sensação de progresso e determinação para seguir em frente. É importante também compreender que o medo de fracassar não desaparece de uma vez por todas, mas sim à medida que você o enfrenta. Quanto mais você age apesar do medo, mais ele diminui. A ação é a maior antídoto contra o medo. Quando você age, independentemente da sensação de medo, você se mostra ao mundo como alguém que não se deixa paralisar pelas dificuldades. Você se torna mais confiante e determinado, porque sabe que falhar não é o fim, mas apenas um passo no caminho. Transformando o medo em combustível. Agora, imagine o seguinte: cada vez que o medo de fracassar aparecer, em vez de retroceder, você escolhe ver esse medo como uma oportunidade de crescimento. Você começa a agir com ainda mais determinação, porque entende que o medo é apenas um sinal de que está no caminho certo. Esse simples ajuste na sua mentalidade pode fazer toda a diferença no seu sucesso. Tony Robbins fala sobre o conceito de empoderamento e como ele pode ser aplicado ao medo do fracasso. Empoderamento é a capacidade de se tomar posse de suas emoções e pensamentos, ao invés de ser controlado por eles. Quando você se empodera, você transforma os desafios em combustível para sua jornada. Ao invés de deixar o medo do fracasso te paralisar, você o usa como uma fonte de motivação, uma lembrança de que está em movimento em direção a algo maior. A importância de agir agora. A maior armadilha do medo do fracasso é a procrastinação. Quando o medo do fracasso é forte, muitas vezes nos impede de agir, levando-nos a procrastinar e adiar a tomada de decisão. Mas Tony Robbins sempre ensina que a ação é a chave para vencer a procrastinação. A melhor forma de superar o medo de fracassar é simplesmente agir. Ao tomar a decisão de agir, você corta a inércia e cria momentum, o que acaba afastando o medo. Uma vez que você age, não importa o que aconteça, você já está à frente de muitos que ficam paralisados pela dúvida. O ato de agir vai te mostrar que o fracasso não é o fim, mas apenas uma etapa do processo de aprendizagem. A cada passo dado, você se aproxima da versão mais forte e confiante de si mesmo. Conclusão: o medo do fracasso não é seu inimigo. O medo do fracasso não é o inimigo. Ele é uma oportunidade de crescimento. Quando você escolhe ver o fracasso como um aliado, você não só se liberta do medo, mas se coloca no caminho do sucesso. Como Tony Robbins diz, a maior recompensa do fracasso é a sabedoria adquirida. Portanto, ao invés de fugir do medo, encare-o de frente e permita que ele o impulsione em direção aos seus objetivos. Quando você age apesar do medo, você cria confiança. E quando a confiança se torna parte de quem você é, nada mais pode te parar. O fracasso não é mais uma ameaça, mas sim uma parte valiosa do processo de crescimento. Agir apesar do medo, aprender com os erros e seguir em frente são os passos para uma confiança inabalável e um futuro de sucesso. Você já percebeu como a confiança não surge de um momento de reflexão ou de uma grande realização, mas sim das ações que tomamos todos os dias? A confiança é algo que se constrói na prática, a partir daquilo que fazemos, não do que pensamos ou desejamos fazer. Tony Robbins sempre ensina que a confiança não é algo que você encontra esperando ou planejando, mas algo que você constrói ao agir. A confiança surge do movimento, da ação constante e da habilidade de perseverar. Não importa quão grande seja seu objetivo, sem ação, você nunca alcançará o que deseja. O medo, a dúvida e a insegurança são naturais, mas o que determina a diferença entre quem se torna confiante e quem fica estagnado é a escolha de agir apesar dessas emoções. Você pode estar se perguntando: mas e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? Essas perguntas são normais, mas a verdadeira questão é: o que você vai fazer com essas dúvidas? A chave está em agir.
A ação quebra o ciclo de paralisia mental e transforma o medo em confiança. Tony Robbins diz que a ação cria momentum. Quanto mais você age, mais forte você se torna e mais confiança você adquire. Quando você se sente inseguro ou incerto, o simples ato de fazer algo, qualquer coisa, mesmo que pequeno, começa a fortalecer sua autoconfiança. Isso acontece porque a ação lhe dá clareza, aprendizagem e, acima de tudo, resultados. A confiança não vem da teoria, mas da prática. Você pode se sentir inseguro ou com dúvidas, mas ao agir, você cria um campo de experiência que solidifica a confiança. Muitas vezes, esperamos até sentir confiança para agir, mas esse é um ciclo vicioso que nunca termina. A confiança verdadeira só nasce quando você começa a agir. A confiança é gerada pela competência, e a competência vem da experiência. A única maneira de ganhar experiência é agindo. Se você se sentir inseguro sobre algo, dê um passo pequeno, mas importante, em direção a essa área. Cada passo que você dá, por menor que seja, aumenta sua confiança. A ação é o motor da confiança. Muitas pessoas cometem o erro de esperar pela condição perfeita para agir. Elas acreditam que, se tiverem mais tempo, mais recursos ou mais conhecimento, estarão prontas para dar o próximo passo. Mas Tony Robbins diz que não existe o momento perfeito para agir. O segredo está em agir agora. A ação não é apenas a chave para a confiança, ela também é a chave para o sucesso. Quando você age, você não só constrói confiança, mas também cria uma vibração positiva que atrai mais resultados favoráveis. A procrastinação é uma das maiores inimigas da confiança. Quando você adia uma tarefa, está permitindo que o medo e a dúvida se instalem na sua mente. Você começa a se perguntar por que ainda não tomou uma atitude e isso acaba corroendo sua confiança. A procrastinação cria um ciclo de autossabotagem. Você evita a ação por medo, e quanto mais evita, mais difícil se torna agir no futuro. Quando você procrastina, você deixa de tomar decisões e agir com confiança, o que destrói sua autoestima. Quando se encontra procrastinando, pergunte-se: o que eu tenho medo de aprender? O que você tem medo de descobrir? O medo do desconhecido é natural, mas ele não pode controlar sua vida. A ação não é só uma forma de lidar com o medo, mas uma maneira de superá-lo completamente. Ao agir, você começa a aprender o que realmente está em jogo e o que precisa melhorar. Em vez de temer o erro, você começa a ver o erro como um trampolim para o crescimento. Agora, você deve estar se perguntando como começar a agir de maneira eficaz. A resposta simples é: comece pequeno, mas comece agora. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas ele é também o mais crucial. Tony Robbins sempre afirma que a maior diferença entre as pessoas que têm sucesso e as que ficam para trás é a decisão de agir imediatamente. Quando você toma uma decisão de agir agora, cria uma energia que não apenas impulsiona você para frente, mas também cria um novo ciclo de confiança. A ação gera mais ação, e cada passo dado fortalece sua crença em si mesmo. A maneira mais simples de agir com eficácia é quebrar seus grandes objetivos em pequenas metas acionáveis. Se você se sente sobrecarregado, é porque está tentando abraçar tudo de uma vez. Divida as tarefas em partes menores, mais fáceis de administrar. Ao conquistar pequenas vitórias, você começa a construir uma base sólida de confiança que o levará a conquistar coisas ainda maiores. Cada pequena ação feita com confiança leva você mais perto do seu objetivo, e cada vitória, por menor que seja, fortalece sua confiança. A chave para criar confiança de longo prazo está na repetição da ação. Não se trata de um grande salto de uma vez, trata-se de pequenas ações diárias que constroem uma base sólida. Tony Robbins diz que a disciplina de agir consistentemente é o que separa os vencedores dos perdedores. A confiança não é algo que se constrói de uma vez, mas ao longo do tempo, com consistência. Quanto mais você age de forma consistente, mais sua confiança cresce, até se tornar inabalável. Aqui está o segredo: não espere até se sentir confiante para agir. A confiança vem depois da ação, não antes. Quando você age, você cria a confiança necessária para fazer o próximo movimento. Isso cria uma sensação de competência e realização que se reflete diretamente em como você se sente em relação a si mesmo. Quanto mais você age, mais capaz se sente, e quanto mais capaz se sente, mais confiança você ganha. No fundo, a verdadeira confiança não é sobre se sentir seguro em todas as circunstâncias. É sobre tomar a decisão de agir, independentemente do medo e da dúvida que surgem. Tony Robbins sempre diz que o medo nunca desaparece por completo.
Ele vai aparecer, mas a maneira como você lida com ele é o que define sua confiança. Quando você age apesar do medo, você destrói a incerteza e fortalece a confiança em sua própria capacidade. Então, comece agora. Não espere mais. O segredo da confiança está em tomar a primeira ação. Seja em um pequeno passo ou em um grande avanço, a ação cria momentum e dá início a um ciclo positivo de crescimento. Você já tem tudo o que precisa dentro de você para ser bem-sucedido. Agora é hora de agir, aprender e crescer. Sua confiança só vai crescer quando você começar a agir, e sua ação vai levar você a um novo nível de confiança e sucesso.